Olá, gente. Então, para mais uma semana, iniciamos o mês de dezembro, é isso. Caminhando ainda para o final do ano letivo. A gente ainda não tem algumas informações como vai ocorrer, né? Então, vamos nos preparando. Como toda semana, sempre tem um assunto novo, né? Recebi várias mensagens que o pessoal gostou muito da aula anterior, que a gente falou sobre o Dia da Consciência Negra. Foi bem interessante as atividades. E para essa semana a gente vai trazer, falando um pouco sobre o que foi a redemocratização do Brasil. Antes do Dia da Consciência Negra, a gente falou muito sobre a questão de alguns governos populistas, tal, os governos militares, né? O que foi o AI-5 que a gente falou, tal. Então a gente vai falar um pouco agora sobre essa redemocratização do Brasil. E essa aula a gente vai dividir em duas. Combinado? Vamos lá. Falar em redemocratização é lembrar das diretas já, né? Políticos, estudantes, artistas, grupos politizados das capitais e grandes cidades passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Não queria mais que o sucessor estivesse acontecendo como foi na ditadura, né? Então queria as eleições, né? Fortalecer a democracia. Em 1984, teve início a campanha das diretas já, que apoiava o projeto de lei do deputado federal Dante de Oliveira com a proposta de eleições diretas para presidente. Foi um dos maiores movimentos sociais do país. No ano de 1979, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno das liberdades democráticas no país. Sobre o regime militar, que foi de 1964, né? A última eleição direta para presidente ocorreu em 1960. Então, 4 anos aí a gente tem, né? Em 1984, haveria eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do colégio eleitoral. Para que tal eleição transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso. E aí, uma figura de destaque desse movimento foi Ulisses Guimarães, do mesmo partido, do PMDB, apelidado de o Senhor de Diretas. Outros nomes da campanha foram Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Fafá de Belém e o apresentador Osmar Santos. No dia 25 de abril de 84, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda que tornaria possível a eleição direta ainda naquele ano. A população não pôde acompanhar a votação dentro do plenário. Os militares, temendo manifestações, reforçaram a segurança ao redor do Congresso Nacional. Tanques, metralhadoras e muitos homens sinalizavam que aquela proposta não era bem-vinda, principalmente pelos governos militares, né, que perderiam esse poder com a volta da democracia. Para que a emenda fosse aprovada, eram necessários 2/3 dos votos. A perspectiva era grande. Foram 298 votos a favor de 65 contra e 3 abstenções. Outros 112 deputados não compareceram. Para ser aprovada, a proposta precisava de 320 votos. Com o fim do sonho, restava ainda a eleição indireta, quando 2 civis disputariam o cargo, que era Paulo Maluf, do PSDC, e Tancredo Neves, PMDB, foram os indicados. Com o apoio das medidas, com o apoio das mesmas lideranças das diretas já, Tancredo Neves venceu essa disputa, né, pela eleição indireta, para a gente não confundir, né? Tancredo de Almeida Neves nasceu em 1910 e morreu em 1985. Mas, professor, as eleições não foram em 84. Vamos ver o que ocorreu. Tancredo aceitou o desafio de se candidatar à presidência da República e, com o apoio de Ulisses Guimarães,
venceu as eleições, sendo eleito o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, civil que não era militar, no caso. No dia 15 de janeiro de 85, a posse estava prevista para 15 de março, mas nas vésperas, Tancredo foi internado no hospital de base em Brasília, com fortes dores abdominais, e José Sarney tomou seu lugar interinamente. Depois de 7 cirurgias, veio a falecer no dia 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade, vítima de infecção generalizada. Coisa já política brasileira, gente. José Sarney, de 1985 a 1990. O governo Sarney deu início à redemocratização do Brasil. Sarney assumiu o governo, prometendo cumprir propostas firmadas anteriormente por Tancredo. Ele, inclusive, permitiu que as eleições para prefeito naquele ano fossem realizadas pelo voto popular. Sarney pegou um Brasil arruinado. Os índices de inflação eram altíssimos, a população sofria com desemprego, miséria e as dívidas externas e internas herdadas pelo período militar assolavam ainda mais o país. O Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado, professor? Um plano econômico que visava principalmente o controle da inflação, liderado pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro. O Plano Cruzado, como ficou conhecido, previa as seguintes medidas: criação de uma nova moeda, cruzado, em substituição ao cruzeiro, que estava muito desvalorizado, congelamento dos preços das mercadorias, congelamento de salários, fim da correção monetária. Este plano foi muito criticado, né? No caso, quando ele foi tentado colocar em... A população, porém, aprovou a iniciativa do novo presidente. Os consumidores passaram a fiscalizar os preços e a denunciar se houvesse remarcação. Mas a euforia durou pouco. Os produtos começaram a sumir das prateleiras. O preço dos aluguéis disparou e a inflação voltou a subir. Foram lançados outros planos para combater a inflação. Cruzado 2, Bresser, Verão. Mas todos fracassaram. Sarney deixou a presidência em 1990, sem conseguir equilibrar as contas do país e a inflação, né? Em 1988, temos a conquista da Constituição Federal, também conhecida como a Constituição Cidadã. A fim de mostrar seu interesse na redemocratização do país, Sarney convocou, no início de 87, uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte foi composta por deputados e membros do Senado. Representantes da sociedade acompanharam de perto os trabalhos dos constituintes. O fim da ditadura ainda era recente, por isso um dos principais objetivos da Constituição era estabelecer a democracia no Brasil. Depois de 20 meses de trabalhos, discussões, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil, a nova. A mesma que está em vigor até hoje, né? Ficou conhecida como Constituição Cidadã. E a gente traz aí o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Isso aqui garantindo e com medo do fantasma ainda da ditadura militar tão presente, né? E os brasileiros vão às urnas. Em 1989, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Depois de quase 3 décadas de interrupção do processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Só que esse assunto será para a próxima aula, para não ficar cansativo e não muito longa a aula. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, chama lá no privado. Se eu não responder rápido, porque eu tenho outras demandas, eu tenho outra escola, mas eu sempre vou responder, tá bom?
Um grande abraço e até semana que vem.